Olá, eu resolvi fazer essa aula assíncrona para ajudar vocês aí a refletirem a respeito da questão da flexão, flexão nominal, flexão verbal, da derivação e da composição. Então, isso aqui é uma correção de exercícios, mas eu vou tentar enriquecer um pouquinho, não dar apenas gabarito, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente tem. Bom, primeiro eu dei os elementos do verbo, né? Então eu dei uma série de verbos e a gente vai conversar a respeito deles. Bom, você está vendo aí, o canto já está com todos os elementos divididos, distribuídos. Aí tem o prometo. O que temos de prometo? Prometo é presente do indicativo. O presente do indicativo, a gente já sabe, a gente já sabe que a desinência monotemporal é zero. Então, a gente tem promete, que é radical, e você tem o OR, que você vai fazer com o OR. Você vai botar em VT, em DMT, em DNP. Você não vai botar em DMT porque você já sabe que é zero. Então, sobrou botar em VT ou botar em desinência número pessoal. O que a gente sabe da primeira pessoa do singular em termos de VT? Sabe que normalmente é zero. A VT regular é zero. E por que esse O não é vogal temática? Como a gente andou vendo, né, ele não pode ser a vogal temática alomórfica, justamente porque ele marca a primeira pessoa, seja na primeira conjugação, seja na segunda, seja na terceira. Então, esse O é do eu canto, é do eu como e é do eu parto. Chamar esse O de vogal temática seria um absurdo, justamente porque ela não estaria caracterizando conjugação nenhuma, né? Então, só sobrou a possibilidade de esse O aí ser uma desinência número pessoal, também alomórfica, já que a gente espera de primeira pessoa do singular, a gente espera a desinência número pessoal zero, né? Então, ela é alomórfica, mas não é uma vogal temática alomórfica. Quanto ao fato de a modo temporal ser zero, a gente tem duas maneiras de saber. Uma, como a gente já viu, é decorando, né? Porque a gente sabe que toda desinência modo temporal do presente do indicativo e do pretérito perfeito do indicativo será zero. Essa é uma maneira, então já sabe de antemão. Mas o outro jeito, que esse sim que é o jeito analítico, é pegar, sempre que você tiver qualquer tipo de dúvida, assim, você pegar o nós. Se você pegar o nós do prometo, você vai perceber que entre a vogal temática e a desinência número pessoal não tem nada no meio. Então, é a desinência monotemporal zero. Eu estou falando de prometemos, que é o nós do eu prometo. Né? Eu prometo, tu prometes. Ele promete, nós prometemos. Repare o prometemos. Você tem o promete, você tem o e, que é a vogal temática, e você já tem o mos. Repara que a modo temporal não está ali, é um zero. E nós sabemos que zero não é inexistência. Zero é a ausência fônica, mas presença mórfica, né? É o que nós temos aí. Então, esse é o prometo. O falou é um pretérito perfeito também, como eu já disse para vocês, ele tem a modo temporal zero, mesma coisa você pode testar no nós, você vai ver. Nós falamos, o nós do falou é falamos, né? Então, reparem, falamos, radical fale, como está aqui, fale. Vogal temática seria o A, né, do falamos, e você já tem logo a desinência número pessoal, mos, portanto, a modo temporal é zero. Esse é o jeito que a gente tem de ver isso. Repare também que a vogal temática do falou é uma vogal temática alomórfica, quer dizer, é um A que virou O. Né? Então, isso aí é um caso de alomorfia. Tudo que eu disse do falou vale para o olhei, só que o olhei é a primeira pessoa, também do pretérito perfeito. Modo temporal zero, como dá para ver aqui. Vogal temática é E, também uma vogal alomórfica, espera-se para uma primeira conjugação a vogal temática A. Se você tem um E, isso significa dizer que ela é alomórfica. A modo temporal é zero e sobrou o I para ser a número pessoal. Não se esqueça nunca disso. Pretérito perfeito terá a modo temporal zero. Vamos ver o outro aqui. Agora eu ouvia. O que tem de bom aqui para ouvia? O ouvia é bem regularzinho.
A gente tem o número pessoal 0, porque é terceira pessoa se espera 0. Não se esqueça, as DNPs regulares são 0, S0, MOS e IS nasal. Aqui eu tenho um ouvia, que pode tanto ser eu ouvia, pode ser ele ouvia. Enfim, o 0 está bem regularzinho aqui. A desinência modo temporal do pretérito imperfeito é a. Reparem que na primeira conjugação é vá, né? Cantava, cantavas, cantavas, cantáveis, cantavam, cantavam, cantáveis, cantávamos, cantavam. Reparem que na segunda conjugação e na terceira conjugação, a modo temporal do pretérito imperfeito é diferente da modo temporal do pretérito perfeito na primeira conjugação. Então, é vá para a primeira conjugação, cantava, amava, falava, e é a para a terceira e para a segunda conjugação. Então, é ouvia, comia, partia, né? Então, é sempre o a e não o vá, com, naturalmente, a alomorfia na segunda pessoa do plural, né? Vós cantáveis, vós ouvíeis, né? Então, é sempre bom lembrar que lá na segunda pessoa do plural vai existir a alomorfia 5-1. 5-1, 5 vá e 1 vê, 5A e 1 E. Vamos ver o esqueça. O esqueça ele tem a mesma estrutura. Antes que você se pergunte, pô, mas esse esqueça é presente do subjuntivo ou é imperativo? Não tem contexto, não se esqueça. Se o esqueça estivesse numa situação assim, esqueça que ele não te ama, esqueça que ele não te quer, isso aí realmente é um imperativo. Agora, se eu desejo que você esqueça que ele não te ama, agora eu tenho o presente do subjuntivo. Sabemos que o presente subjuntivo é o subordinado, o imperativo é o não subordinado, mas isso não faz diferença nenhuma aqui na nossa análise. Tanto o esqueça imperativo quanto o esqueça presente do subjuntivo tem exatamente a mesma distribuição mórfica. Então, eu tenho o radical, esquece, repare o C cedilha. Esse C cedilha não faz desse verbo um verbo irregular. A irregularidade não se dá por causa da grafia, né? Então, o verbo esquecer, que tem C, não tem C cedilha. No que ele ganha o C cedilha, isso não significa dizer que ele é irregular. Não é, não existe irregularidade gráfica, né? Então, eu tenho aqui a vogal temática 0, é uma vogal temática 0 sempre, o presente do subjuntivo será sempre 0. Na vogal temática, eu tenho a DNP 0, que é o que se espera de uma DNP de terceira conjugação, de terceira pessoa, e eu tenho a modo temporal A, que é a modo temporal tanto do imperativo quanto do presente do subjuntivo. É o que se espera da modo temporal de um verbo de segunda conjugação. Eu esperava isso também num verbo de terceira conjugação, já que a modo temporal do presente do subjuntivo, ela tem dois formatos. Ela tem um E para a primeira conjugação, e que eu ame, que tu ames, que ele ame, e tem um A para a segunda e terceira. Notarão, não, observeis. O observeis é também que eu observe, que tu observes, que ele observe. Isso aqui também é um subjuntivo. Observemos, vamos ver o observemos, que é o nós do observeis. Observemos, eu tenho observe, radical, eu tenho o e vogal temática, desculpa, eu tenho o e, modo temporal, e eu tenho o MOS, né, número pessoal. O que acontece aqui? Por que o e não é vogal temática? Porque é a vogal temática do presente do subjuntivo será sempre 0. Ela é sempre 0. Qualquer presente subjuntivo, vogal temática será 0, seja na primeira conjugação, seja na segunda ou terceira. É uma vogal temática que ela herda, como nós vimos em sala de aula, ela herda da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Não se esqueça disso. O verbo primitivo do presente do subjuntivo é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, o presente do indicativo, já que ele tem a vogal temática 0, todos que herdarem, todos vão herdar dele esse 0.
todas as formas verbais de presente do subjuntivo, que é o caso. Notarão o futuro do presente. Reparem que eu não botei a letra O aqui, né? O note é radical, o A vogal temática, bem regularzinha. A modo temporal é orar, como nós vimos, não tem erro nenhum, ela é a forma e a aloforma é o ure. Mas reparem que eu botei como número pessoal apenas a nasalidade, sempre lembrando, o O do notarão é só uma letra. Na verdade, ele nem O é, ele na verdade é um U representado pela letra O, e esse U, é sempre bom observar, esse U ele também aparece em outras formas verbais e nunca é analisado, nunca se dá cartaz nenhum para ele. Eu estou falando, por exemplo, deixa eu ver se tem algum aqui, algum exemplo. Aqui, ó, o ouviram. Ouviram, nós vamos ver daqui a pouco ele, ouviram, olha o Uzinho, olha, ouviram. A gente fala um U, a gente fala esse U, só que ele não é estudado, simplesmente porque ele nem está escrito ali, então ninguém nem tem nenhuma preocupação. Na hora do notarão, a pessoa fica um pouco mais preocupada porque vê aquela letra O. O que eu faço com a letra O? Reparem, simplesmente não faz nada, ele não entra em lugar nenhum, porque, repito, ele não é um O, ele é um U. E ele é um U que vai aparecer mais foneticamente, porque entre o A do notarão e a nasal surge um glide, né? Como nós vimos em sala de aula, é um Uzinho que vai surgir entre o A e a nasalidade. Exatamente aqui, ó, voltando para ouviram, olha lá, eles ouviram, a gente fala o U, só que não escreve. E como a gente não escreve, aí não tem polêmica. Se escrevesse, talvez tivesse, mas não é o caso. A polêmica tem no notarão, mas esse O realmente não é analisável morfologicamente, tá? Vamos ver o outro. Aqui eu tenho o eu sorri no passado e eu tenho ele sorri no presente. Reparem que a distribuição é diferente. O eu sorri no passado, eu tenho a vogal temática I e eu tenho a número pessoal I. Então dá um I. Você pode tanto pensar numa crase, eu sorri, como você pode pensar também num ditongo, em que a base vogal, a vogal é o I e a semivogal o I também. Independentemente de qualquer coisa, o fato é que tem dois Is aí, eles têm que ser considerados. Então, eu tenho a vogal temática I, eu estou falando de pretérito perfeito, portanto, a modo temporal é zero, e eu tenho a número pessoal I. Então, eu tenho aí uma crase, alguns consideram crase, outros podem considerar também um ditongo com vogais, com sons vocálicos idênticos, uma vogal I e uma semivogal I. No caso, ele sorri, a gente até fala um I a menos, né? Eu sorri no passado e hoje ele sorri no presente. Repara que é um I só. É um I vogal temática com uma desinência modo temporal zero, nós já vimos, é um presente, portanto, a modo temporal sempre zero, e a número pessoal é zero, porque eu estou falando de terceira pessoa do singular. Vamos ver o outro. Fingiria, o fingiria é um verbo super regularzinho, né? Tem tudo aqui, ele tem uma vogal temática bem clara, ele tem uma modo temporal ria, né? Que é também super regular, que tem a sua alomorfia em segunda pessoa do plural, fingiríeis, né? Mas é uma alomorfia esperada por causa do is, né? Que influencia o a que lhe é vizinho. Enfim, eu chego a uma desinência número pessoal, zero. Eu estou preocupado aqui que essa imagem, não sei se para vocês, esse meu quadradinho aqui, ele está caindo em cima dos elementos mórficos. Eu não sei se eu não sei tirar isso da posição, não sei. Então eu vou trabalhando com o que eu tenho. Então, bronzeamos. Olha o bronzeamos. O bronzeamos tem um probleminha aqui, mas na hora de depreender o radical. Dá uma vontade danada de dizer que o radical é bronze, até o Z, mas vai até o E. Por quê? Porque esse bronze é que é o radical, a vogal temática é o A. Então, a maneira que você tem de ter segurança de que está distribuindo corretamente os elementos mórficos, especialmente descobrindo a vogal temática, é fazer o seguinte: pega o verbo, bota no infinitivo, tira as duas últimas letras. Quer dizer, que letras são essas? Eu estou falando da vogal temática e da desinência modo temporal R de infinitivo. Ali é que você vai achar o radical
com segurança. Bronzear, tirou o R, tirou o A, ficou bronze, com aquele E ali. Atenção, eu não estou falando do substantivo bronze, que aí sim, o substantivo bronze tem um Z, até o Z vai ao radical, e o E é uma vogal temática. Esse é o substantivo bronze. Agora, o verbo bronzear, repare que o ar é a vogal temática e a desinência modo temporal. Né? E ficou fácil, né? Um verbo de bronzeamos pode ser tanto pretérito perfeito quanto presente do indicativo, não dá para saber, aqui está sem contexto. Nós bronzeamos hoje, nós bronzeamos ontem. Né? Então, é o mesmo verbo, só que, de qualquer maneira, a desinência modo temporal é zero nos dois casos, que são os dois tempos verbais que têm modo temporal zero, presente no indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Sumisse também é bem regularzinho. Sumisse, radical sum, vogal temática I, SE é desinência modo temporal e o zero é a desinência número pessoal. Ouviram, que pena, que vai ser justamente na hora do ouviram, que isso aqui, a minha imagem, pelo menos, não sei se depois com a gravação, isso aqui é uma gravação, não sei se depois eu tenho alguma opção de tirar a minha imagem, acho pouco provável, mas então eu vejo aqui. Deixa eu ver o encherem. Bom, agora vai ter que ser falando mesmo, porque o quadro está sendo atrapalhado por mim mesmo e eu não sei resolver esse problema. Mas vamos lá. O encherem, eu tenho o radical enche, sem problema, eu tenho a vogal temática e eu fico com um rem na mão. O que eu faço com esse rem? Ou eu boto esse ure do rem na modo temporal e boto, portanto, o mzinho para número pessoal aqui, ou eu boto um rzinho na modo temporal e boto o Rzinho aqui, o Rzinho na modo temporal e o EM no número pessoal, que vai ser o que eu vou fazer. Quando você tiver esse tipo de dúvida do encherem, um caso do encherem, você vai no nós do encherem. E o que é o nós do encherem? É para eles encherem, é para nós enchermos. Repara o enchermos. Enchermos. Se o mos nós já sabemos que é a número pessoal, então esse R é a modo temporal e o E já é a vogal temática. Você viu o jeito que você tem de descobrir isso? Então, na verdade, se o R é a modo temporal do encherem, no caso de enchermos, então esse R vai ser modo temporal no eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso significa dizer que em encherem, o R é a modo temporal e o EM é a desinência número pessoal. Quando eu estava tentando tirar meu quadrinho aqui, eu já acionei o ouviram. E eu vou fazer a mesma coisa com o ouviram. Tem dois ouviram. Também eu estou na frente, então fica o mistério aí do ouviram, então vai ser falado mesmo. Qual a questão do ouviram? O ouviram, ele pode ser tanto a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, quanto do mágico perfeito. No contexto, você vai saber assim, o que é um pretérito, o que é um ouviram pretérito perfeito, o que é um ouviram mágico perfeito. O ouviram pretérito perfeito, o pretérito perfeito é passado do presente. E o pretérito mágico perfeito é passado do passado. Como assim? Tem que ter uma referência no presente para garantir que é um pretérito perfeito. Então, olha só, repara. Eles ouviram ontem. Eles ouviram ontem essa fofoca. Eles ouviram ontem. Sem dúvida alguma, esse ouviram é um pretérito perfeito, porque ele é passado do presente. Agora, se eu digo assim, eu soube que eles ouviram ontem, aí já não é passado do presente. Ele vai ser passado desse soube. Então, olha só, eu soube 15 minutos atrás, repara que esse 15 minutos atrás já é passado em relação ao presente que eu vivo, mas eu soube 15 minutos atrás, eu soube esta madrugada, eu soube hoje de manhã que eles ouviram a verdade. Repara que eles ouviram a verdade é passado desse soube. Então, esse ouviram é um mais que perfeito. Qual é a implicação disso? A implicação é que a distribuição morfológica vai ser diferente. Como nós sabemos, o pretérito perfeito, como eu já vi em vários casos aqui, ele tem a modo temporal zero. Então, aqui eu vou pegar esse ouviram e eu vou botar aqui a modo temporal zero. A modo temporal é zero, portanto, o ram
vai ser a número pessoal, o URAM inteiro. Ao passo que o ouviram mais que perfeito, eu tenho ouviram, eu tenho o urá, que é a desinência modo temporal, e eu tenho a nasal, que a desinência número pessoal. Então, ficou ouve, i, ra e o m, que é a nasal. Tá legal? É isso. Sonhares, o que tenho a dizer a respeito do sonhares? O sonhares também um infinitivo, então você tem que ir no nós. Sonharmos, também depreendemos assim que o R é a desinência modo temporal. Isso significa dizer que eu tenho que botar o R ali e então o es, que é o que sobra, vai ser a desinência número pessoal do sonhares, que está por aqui. E penteio, atenção para o penteio. O penteio vai ter, ele também tem um caso curioso, porque você dá vontade de dizer que o radical é pent, mas nós já vimos que não é pente, já que o verbo é pentear, e esse AR é que sai aí para a gente poder depreender o radical, então é pente. E aí sobrou o penteio, então eu tenho presente do indicativo, né? Primeira pessoa, nós já sabemos que a vogal temática é zero, e aí sobrou, então, o eio. O que eu vou fazer com esse eio? Né? Não, isso, penteio, pentear. Ah, tá. O que eu vou fazer com esse eio? Bom, em primeiro lugar, devo dizer que a desinência modo temporal, é zero, porque é um presente. Então, está o zero aqui. Aí, então, sobrou o io. Né? Eu falei errado aqui, eu falei o E já está aqui. Né? Então, sobrou só o io. O que eu faço com o io? Como a gente sabe, a vogal temática é zero, e aí sobrou esse io. Na verdade, não existe propriamente esse io também. O i também é apenas uma demonstração fônica, né? Ele não é um elemento mórfico, é um glide também que aparece, ele não tem nenhuma análise. Na verdade, eu vou botar o O aqui como desinência número pessoal, e o I eu não vou botar em lugar nenhum. Por quê? Porque esse I não é um elemento mórfico, ele é apenas uma expressão fônica. Então, penteio é que nem eu como, né? Então, eu canto. Né? Eu canto, eu penteio. Né? Ou o que eu faço com o O do canto? Né? Tá aqui em cima. Eu vou botar o O como vogal temática. Então, o penteio tem exatamente esta distribuição. Eu tenho pente, eu tenho vogal temática zero, eu tenho modo temporal zero, eu tenho número pessoal zero. O que eu faço com I? Nada. Ele não é um elemento mórfico. Tá bom? Bom, vamos agora aos elementos do nome. Também tem aí a palavra canto. Esse canto aí é um substantivo, uma derivação regressiva, né, de cantar. Ele tem a sua distribuição, que já foi dada no exercício. Vamos à cobra. Cobra, o que tem em cobra? Eu tenho um problema com esse A, sempre vou ter um problema com átono de um nome. Por quê? Porque ele tanto pode ser uma vogal temática, quanto ele pode ser uma desinência de gênero. Para ele ser vogal temática, e não desinência de gênero, eu tenho que fazer o feminino. Eu faço o feminino de cobra, né, da forma cobra, e eu tenho cobro. Né? Não existe cobro, né, para o macho da cobra. Logo, esse A não é uma desinência de gênero, sim uma vogal temática. Aliás, como nós sabemos, a palavra cobra é o epiceno. A manifestação de sexo desse tipo de substantivo se dá sintaticamente por intermédio da adjunção da palavra macho-fêmea. Né? Então, é cobra macho, cobra fêmea, e significa dizer que isso não é uma desinência de gênero, e sim uma vogal temática. Aliás, não só não é uma desinência de gênero, como não existe desinência de gênero em cobra. Pato. O pato não tem dúvidas. Atenção, todo substantivo terminado em O, esse O vai ser uma vogal temática. O problema do pato é decidir se a desinência de gênero não existe ou se ela é zero. Quando será não existe? Se a palavra masculina simplesmente não tiver nenhum feminino que corresponda a ele. Por exemplo, caderno. Não existe a palavra caderna. Né? A palavra caderno, esse O é francamente vogal temática, e a desinência de gênero do caderno será não existe.
mas não é o caso de pato, porque existe a fêmea do pato que se expressa por intermédio da desinência de gênero A, né? Então, realmente, eu vou ter que botar aqui desinência de gênero 0. Vogal temática, indiscutivelmente, é O, porque todo O é vogal temática, todo O é ato no final de substantivo, ou de nome, né? De adjetivo e tal. Aí a pata apareceu aqui. A pata, a fêmea do pato. Está bem distribuidinho, dá para você ver bem. Desinência de número aqui está sendo sempre 0. Aí sim, o A é a desinência de gênero de pata. Então, eu não vou poder dizer que o A de pata, que a vogal temática de pata, não existe. Existe sim, é um 0. Ela é o 0, que é esse 0 é o 0 de O, né? Porque todo 0 é 0 de alguma coisa, não existe 0 absoluto, todo 0 é relativo na morfologia. Repare, o 0 do pato, ele é um 0 desse A. O 0 de pata é um 0 da vogal temática, desse U aqui. Tá legal? Por isso que é essa aqui a distribuição. Pata, fêmea do animal. Aí sim, desculpa. Pata é membro de animal. Esse pata, aí sim, reparem, olha, eu tenho um A que é a vogal temática e não tem desinência de gênero. Por quê? Porque não tem masculino para pata, para o membro do animal, não tem. Se, por exemplo, pata fosse o membro inferior, o membro de trás, e pato fosse o membro da frente, aí a gente podia pensar em termos de flexão de gênero, né? Mas não, pata é qualquer membro do animal, portanto, não, esse A é uma vogal temática simples. Tá? Atenção para o amarelo. Amarelo adjetivo, ele tem a vogal temática U, porque a vogal temática U e tem desinência de gênero que é 0. Repara, tem desinência de gênero 0 porque existe o amarela. Então, esse amarelo, já que eu estou avisando aqui que ele é um adjetivo, eu estou falando de caderno amarelo e que vai se opor, por exemplo, à mesa amarela. Veja que existe amarelo, amarela, quando ele é um adjetivo. Então, existe a flexão amarelo-amarela quando é adjetivo. Por isso que eu tenho desinência de gênero 0. Não desinência de gênero não existe, por exemplo. Ela existe sim e é um 0. Mas reparem que aqui embaixo aqui eu vou ter o não existe. Por quê? Porque eu tenho o nome da cor, que é o substantivo amarelo. Aí, nesse caso, a vogal temática continua sendo O, igualzinho lá no caso de ser adjetivo, porque, como eu já disse, todo nome, todo O, ato no final de nome, será a vogal temática. Mas a discussão está aqui. Porque um tem desinência de gênero e o outro não tem. Porque aqui existe o amarela. Livro amarelo, mesa amarela. Aqui não existe amarela, porque o nome da cor não existe. Né? Se eu disser, cor amarela, esse amarela já é adjetivo da palavra cor. Então, não existe amarela como substantivo. Portanto, aqui eu tenho uma desinência de gênero que não existe. Jacaré, a gente já viu, ele é um vocábulo atemático. Então, a vogal temática é não existe. A desinência de gênero não existe, porque não tem a fêmea do jacaré tem a sua expressão também, ele é um epiceno, né? Então é sintática, jacaré macho, jacaré fêmea, e nesse caso ele simplesmente não tem desinência de gênero. Tem um matemático também que é nome de animal, que também poderia estar aqui, mas não está, é o peru. Peru, ele tem uma pauta acentual semelhante a jacaré, e é também um matemático. A vogal temática do peru também não vai existir, mas vai existir desinência de gênero, porque a fêmea do peru expressa o nome, a palavra que nomeia a fêmea do peru apresenta uma vogal temática. Peru, perua, uma desinência de gênero, aliás. Peru, perua. Então, é peru 0 e perua, esse A marca a fêmea, é a desinência de gênero para peru. Se jacaré fosse jacaré para o macho e jacaré para a fêmea, aí eu teria uma desinência de gênero, mas não é o caso. Copo. Atenção para copo. O copo, eu aceitaria duas análises. Está escondido aqui, eu não sei se vai aparecer para você, mas aqui é o seguinte, o copo, existe a palavra copa. A copa, quando a gente fala de copa, a gente pensa logo em Copa do Mundo.
ou eventualmente a gente pensa em copa, que é aquela parte, aquela extensão da cozinha, que tem uma mesa para a gente fazer refeições. Mas a copa, entendida como taça, realmente ela participa do mesmo campo semântico de copo. Então, dá para entender aqui que copo tem a vogal temática O e tem uma desinência de gênero que é zero, porque existe o feminino de copo, que é copa. Mas eu realmente, eu acho que esse caso aí é um caso muito, muito específico. Eu não poria isso na prova, não assim, tipo certo e errado, porque eu aceitaria as duas. Acho que se alguém me dissesse que a vogal temática de copo é copo, ok, sempre será, mas que a desinência de gênero não existe, que nem caderno e tudo, eu aceitaria, porque nem sempre dá para a pessoa linkar certas palavras. Por exemplo, eu fico pensando em porta. Pô, porta não é feminino de porto. Mas, por outro lado, existe uma semelhança, eles participam mais ou menos do mesmo campo semântico, que é o local de entrada. Eu acho que aí a gente começa a discutir muito etimologia e eu acho que não é o objetivo nem do curso, nem da morfologia sincrônica. Então, eu aceitaria realmente as duas análises aí. Então, o copo, a vogal temática, indiscutivelmente é O, isso aí não se discute, porque toda vogal átona, O, final de nome será a vogal temática, né? Todo O final, aliás, vai ser vogal temática. Então, agora, quanto a desinência de gênero, eu aceitaria que tanto o zero, quem vincula com copa, ou não existe, quem simplesmente pensa que nem caderno. Pô, não tem a caderna. Ah, não tem, não tem. Então, eu aceitaria essas duas análises aí. E com relação ao Copa-Taça, é a mesma coisa. Tudo que eu disse para o copo vale para o Copa. Se você entender Copa como feminino de copo, né, porque realmente ela participa do mesmo campo semântico, então eu vou chamar, vou dizer que a vogal temática é zero e vou dizer que a desinência de gênero é A. Mas se você entender que simplesmente Copa não tem nada a ver com copo e você não linkou uma coisa com a outra, porque realmente é diferente do debate pato-pata, a fêmea do pato. Essa discussão não existe. Pata, fêmea do pato. Gata, fêmea do gato. Agora, Copa, feminino de copo, já é um pouco mais forçado, mas historicamente é. Então, aqui haveria duas possibilidades de resposta. Eu estou botando aqui a resposta vogal temática zero e desinência de gênero A, já que eu segui a lógica do copo, que é o masculino de copa. Então, ficou assim, cop, o A vai ser uma desinência de gênero, portanto, a vogal temática é zero e a de número já está aí, é zero também. Bom, agora vamos à derivação e composição. Aqui é rapidinho, vamos dar uma olhada aqui. A palavra aguardente é uma palavra composta por aglutinação, isso aí é uma das primeiras palavras que a gente vê quando está estudando composição. O guarda-chuva também a composição é um tipo de composição por justaposição. Agora, não me venha com essa história, composição por justaposição, porque tem um hífen. Bom, hífen não é marca de nada, hífen é só uma grafia, é só uma marca gráfica, não tem nada que ver. Mas, basicamente, o que faz guarda-chuva ser uma composição por justaposição é apresentar duas sílabas tônicas. É isso que caracteriza como justaposição. Então, eu tenho guarda-chuva, acabou, duas sílabas tônicas. Repara que aguardente é a aglutinação porque perdeu uma sílaba tônica. Água mais ardente. Água tem sua sílaba tônica, ardente tem sua sílaba tônica, mas não que juntou. Aguardente ficou só uma sílaba tônica. É isso. E, pelo amor de Deus, eu não estou falando da perda do acento da palavra água. Pelo amor de Deus, não é essa a discussão. Acento é grafia. Grafia não pode ser argumento de análise linguística. Tá? Futebol. Futebol é uma palavra, simplesmente é uma palavra simples. Ah, mas é fute mais bol, é composto, é pé na bola, mas isso em inglês. A gente está estudando português, então não cabe a gente fazer análise de outra língua, né? E sim da nossa. Então ela é uma palavra simples no português, assim como a palavra guardanapo. Que o guardanapo é curioso, porque ele lembra o guarda-chuva, ele lembra o guarda noturno, né? Ele lembra o guarda-roupas, mas ele não existe napo. Napo é uma coisa francesa, não tem nada a ver com o português. Então, guardanapo é uma palavra simples, porque essa composição é lá no francês, não é no português. Não foi vernacularmente criada aqui, então não tem cabimento falar
de composição na palavra guardanapo. Porto Alegre, sim, é uma palavra composta, uma composição por justaposição. Porto Alegre, 2 sílabas tônicas, sem dúvida alguma, e não precisa ter hífen para ser composta, como eu já disse. E o porto-alegrense também é uma palavra composta, uma composição por justaposição. Tá? Mas ela não é derivada? É, derivada, mas aqui o estudo aqui nesse momento é simples composto. O que se opõe a simples é composto. O que se opõe a composto é simples. Não tem assim, ela é composta, ela é composta ou derivada? Essa pergunta não cabe, porque a palavra pode ser composta e derivada ao mesmo tempo. Uma coisa não nega a outra. O simples nega o composto nega o simples. Agora, o composto não nega o derivado. O derivado é negado pelo primitivo, que a gente vai ver agora, que é esse outro aqui. Reparem, primitiva derivada. Aqui a gente pode falar de primitiva derivada. Uma palavra como canto, o cantinho, né, a quina, ela é uma palavra primitiva. Né? Ela é primitiva porque ela não tem nada a ver com o verbo cantar. Mas, diferente disso, o canto, o ato de cantar, sim, é uma derivação regressiva. Reparem que a derivação normalmente ela progride, normalmente ela é progressiva. Né? Normalmente você coloca um prefixo, você coloca um sufixo e a palavra derivada fica maior do que a palavra primitiva. Aliás, isso é uma das características da derivação de um modo geral, mas há alguns casos em que isso não acontece. Né? Então, tanto na derivação regressiva quanto na derivação imprópria, não existe progressão, né? Não existe uma primitiva menor que a derivada. Ela tem o mesmo tamanho. Né? Nesse caso, o canto até é menor, porque você tem a primitiva de canto é o verbo cantar. O verbo cantar é maior do que canto. Né? Então, regrediu, andou para trás. Você sai do cantar, vai para o canto, você regrediu. Mas como eu sei que ela é uma derivada? Ela é uma derivada justamente porque houve mudança de classe gramatical. Sempre lembrando, para haver derivação, você tem que ter uma primitiva que é menor do que a derivada, ou então uma primitiva que tem classe gramatical diferente da classe da derivada, ou você tem as duas coisas ao mesmo tempo. No caso de o ato de cantar, o canto, eu tenho uma derivação, é uma derivação regressiva, também chamado de substantivo deverbal. Repara que pré-impressão tem aquele hífen ali que pode dar vontade de chamar de composição, não tem nada a ver. Aquilo ali também é um caso de derivação. Eu bobeei aqui, eu escrevi tipo de derivação, eu esqueci de escrever aqui o tipo de derivação. Né? Agora que eu percebi, depois eu vou corrigir isso aqui no gabarito. Pré-impressão, eu tenho uma derivação prefixal de pré, e eu tenho uma sufixal aqui, impressão, né, que é do verbo imprimir. Então, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Eu bobeei, tomara que os outros não estejam assim. O outro está bom. Pré-determinado. Pré-determinado, você tem o verbo determinar, você tem o pré, que é o prefixo, e você tem o ado, que é o sufixo. Então, você tem um caso de derivação prefixal e sufixal. Mas lembrando que isso não é um tipo de derivação. Nós sabemos que não dá para falar de tipo de derivação. Simplesmente eu verifico que existe aqui tanto uma derivação prefixal quanto uma derivação sufixal. O mesmo que vai acontecer com, infelizmente, derivação prefixal e sufixal. Eu tenho o in, que é o prefixo, eu tenho mente, que é o sufixo. O que não significa que é um tipo. Eu estou falando de ocorrências aí. O avermelhar, esse sim é um caso de derivação parasintética. Por que é derivação parasintética? Porque eu tenho um substantivo com o aspecto incoativo, ideia de início de ação, incoativo ou inceptivo, como nós vimos em sala de aula. Então, eu tenho avermelhar, começar a ficar vermelho. Né? Então, eu tenho uma ideia de parassíntese. Tem aquela questão da interdependência entre o prefixo e o sufixo. Também isso é verdade. Avermelhar,
os dois entram juntos. Se os dois entram juntos, eu tenho a parassíntese. Eu não tenho prefixal e sufixal nesse caso. Atenção para o amarelar, ele, de certa maneira, ele é sinônimo de avermelhar, né? Sinônimo no sentido de ter uma estrutura semelhante, de ser alguma coisa que tenha a ideia do incoativo ou inceptivo, começar a ficar vermelho, começar a ficar amarelo. Só que o amarelar, ele é só um caso de derivação sufixal, porque esse azinho do amarelar, ele não é o mesmo azinho do avermelhar. Esse azinho, ele está no radical. A palavra é amarelo, por coincidência começa com A, aí parece com esse A do avermelhar, mas não é. O A do avermelhar entrou ali porque a palavra é vermelhar, é vermelho. Então ele ganhou o prefixo. O A do amarelar não é. Os dois têm aspecto incoativo, de início de ação. Mas reparem, eu nunca disse que todo verbo com ideia de início de ação será um parassintético. Não é isso. Tem que ter o prefixo e o sufixo e a noção de início de ação, que não é o caso, né, do amarelar. Você tem a noção de início de ação, mas você não tem prefixo e sufixo, você só tem o sufixo do lar. Repare o embarcar. O embarcar é um bom exemplo, um bom contra-exemplo para quem se anima em dizer que existe um outro tipo de derivação nessa vida que se chama derivação prefixal e sufixal. Reitero, quando a gente fala de derivação prefixal e sufixal, a gente está falando das duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo por coincidência numa palavra. Isso não é um tipo. Porque o embarcar, não, embarcar ele vai ser só o parassíntese, né? Começar a ficar no barco, né? Embarcar. Ele é só uma parassintética. O problema está nesse aqui, ó. Esse aqui que é curioso, porque o embarque, ele continua sendo parassintético, porque ele é daqui, ó, do embarcar, ele derivou do embarcar. Se ele derivou do embarcar, ele é um parassintético, mas ele é um regressivo do embarcar, porque o embarque é o ato de embarcar. Então, ela é parassintética e regressiva ao mesmo tempo, viu? Não dá para falar de tipo de derivação, um tipo parassintético e regressivo, um tipo prefixal e sufixal. Não é tipo. Simplesmente, houve a parassíntese, houve a regressão, por coincidência, numa mesma palavra. Então, a gente só tem que analisar isso e falar a esse respeito. Repare que tem coisa a mais, olha. Olha aqui o desembarcar. Olha o que acontece com o desembarcar. Eu tenho o prefixo, e, portanto, ela é uma prefixal, e eu tenho o desembarcar, como nós já vimos, ela é uma parassíntese. Então, eu tenho uma derivação parassintética. E, ao mesmo tempo, eu tenho o prefixo, então ela é prefixal também. Agora, olha que interessante o desembarque. O desembarque tem logo três, porque, como nós já vimos, o embarcar é parassintético, então está aqui o parassintético. Tem prefixo? Tem prefixo, é prefixal. Ele é o ato de desembarcar, o desembarque. Logo é um regressivo. Se é um regressivo, então, olha, eu tenho três derivações numa palavra só. Por isso que não dá para falar de um tipo, porque isso é muito fugidio, né? Porto Alegre, nós já vimos, só que nós vimos lá na composição, eu botei de propósito aqui só para refletir com vocês. Estamos diante de um caso de uma palavra primitiva. Ela não é derivada, ela não derivou de nada. Simplesmente é uma palavra criada com dois radicais. Porto Alegre, então, é só uma primitiva. E Porto Alegrense é uma palavra derivada, ela é derivada de Porto Alegre. Então, é um caso de derivação sufixal. Ela é composta? É composta, mas ela é uma sufixal. Ela tem um sufixo e é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais.